Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo aqui, mas hoje eu quero falar de ferramenta, certo? Hoje eu quero falar do torquímetro. Estou com um torquímetro aqui, ele é da Forte G, certo? E ele vem atendendo bem aqui em minha oficina, né? Porém o valor dele é bem barato, né? Eu paguei ele na faixa de 300 e pouco. E ele é uma ferramenta que nos preenche aqui na oficina, né? É uma ferramenta que está ajudando bem. Então eu quero te apresentar aqui, ó, né? Olha aqui, ó, é a parte de anti-horário, certo? A alavanquinha, ó, sentido horário, para apertar, para soltar, olha isso, bacana, né? Olha aí. Ele dá os estalos aqui também, um torquímetro de estalo, certo? Estou apresentando ele para vocês. E aqui embaixo tem o parafuso de reajuste, quando a gente coloca no torque, certo? Aí o que acontece? A gente muitas vezes tem dúvida aqui no torque dele, né? Pela câmera não vai dar para vocês verem aqui a numeração, mas se vocês tiverem com o torquímetro aí, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então aqui a gente vai para a numeração dele, né? Aqui está em newtons, né? Está em newtons, certo? E aqui também tem KPS, tem o quilograma, né? E tem as numeração aqui, né? Deste lado e do outro lado. Aqui embaixo, né? É o ponto dele de regulagem, para a gente colocar na numeração certa, junto com os outros números que vai aqui, e que é bem simples, sabe, galera? Isso aqui também é onde muitos mecânicos têm dúvida a respeito de como regular isso aqui. Então vamos entender bem como é que funciona. Vamos supor, aqui ele trabalha com 2.800 kg, né? No caso é 2.8. Então aqui ele está com 5.6, 8.4 e assim vai, né? A numeração segue acima. E do outro lado aqui, ó, também, né? Tem 4.200 e vai subindo a numeração. Mas qual que é o mais interessante aqui, ó? Se a gente for pegar para analisar, a gente tem que fazer a soma matemática aqui, ó, né? Vamos supor aqui que eu quero apertar, fazer um reaperto de torque ou de um cabeçote com 3 kg, né? Como que eu vou fazer essa soma? É muito simples. Ó, e aqui eu vou começar com 2.8, seria 2.800. Se a gente for olhar aqui, ó, ele trabalha com as numeração de 0, tem um tracinho no meio, depois tem o número 2. Então, entre o 0 e o 2 vai ter um tracinho no meio. O mais interessante é a gente entender isso daqui. Por quê? Esse tracinho no meio entre 2 e o 0, o que ele é? Ele é simplesmente o número 1, certo? Então 0, tracinho no meio, 1, letra 2, 2, número 2, quer dizer, perdão, número 2, e aí vai, né? 3 e 4. Então cada tracinho desse seria 100 gramas, certo? Seria 100 gramas. E o que acontece? Quando a gente quer um torque na faixa etária de 3 kg, o que a gente vai fazer? Se a gente for pegar e olhar aqui, ó, a gente vai ver no 2.800 um contraste aqui, entendeu? Que é uma linha onde ela faz a curva e vai para baixo aqui. Então tem que pegar o 0 e chegar até lá. Como que vai funcionar? Olha isso, ó. Eu vou chegar com 0 até lá. Pronto, cheguei com 0 até na primeira parte do contraste. Bom, qual que fica a dúvida aqui? Mas, pô, eu quero apertar num torque de 3 kg, né? 3 kg redondo. Então é aí que fica muitas dúvidas do mecânico. Quando eu chego com o 0 aqui, o que vai acontecer? Não tem o tracinho que fica entre o 2 e o 0? Então eu faço uma soma. Bom, eu quero com 3 kg, então eu vou fazer assim. Então já que eu estou com 2.800, eu vou colocar mais 200 gramas.
Então você vai sair do 0 até no 2, vai contar, né? Do 0, do tracinho 100 gramas, do tracinho do 2 vai dar 200 gramas. Então a gente vai dar uma rodada aqui até chegar no 2. Então eu passei aqui, ó, 100 gramas, que é o tracinho do meio, e agora eu cheguei até no 2. Então quer dizer, eu já estou com 3 kg de aperto aqui, para dar um aperto no cabeçote. E o que eu vou fazer? Depois de eu ter regulado, né, eu estou trabalhando em newtons aqui, que é como que eu trabalho sempre, certo? Então, se for em quilograma do outro lado, seria a mesma situação. Aí eu venho aqui, ó, aperto aqui o ajuste, deixo ele apertar, posso com a mão, não precisa apertar muito, para ele não poder correr o risco de voltar para trás na hora que você estiver apertando, porque isso já aconteceu comigo, né? Eu deixei solto aqui, acabei esquecendo, automaticamente eu percebi que na força da mão ele voltou para trás, né? Então a gente não pode esquecer disso. Beleza, eu estou aqui com 3 kg, já com a somatória de 200 gramas a mais, certo? Eu vou soltar aqui novamente, vamos supor, agora eu quero apertar com 4 newtons, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar com 0 até no 4, novamente, o 0 até no 4, pronto, já cheguei. Bom, mas eu quero apertar com 4 kg redondo, então você vai fazer o desconto, certo? Vai fazer o desconto de voltar para trás. Então como eu fui para frente, eu cheguei no 0, né? Então do 0 para mim aqui, ele está até no 12 aqui, que é no final. Vocês vão ver aí no torquímetro de vocês. Vocês vão voltar, né? Eu estou com 4.200, então eu quero 4 kg redondo. Aí vou fazer assim, vou voltar para trás, 100 gramas, e vou no 12. Então cada pontinho é 100 gramas, né? Então eu estou aqui com 4 kg, certo? E vou fazer novamente o reaperto aqui, né? E faço o aperto do tórax do cabeçote. E um detalhe que eu quero passar para vocês, que é muito importante a gente entender o aperto. O que acontece? Quando vai se apertar um parafuso de cabeçote, a gente precisa de um tempo de descanso nele, porque isso é muito importante e ajuda a gente a usar com mais perfeição a ferramenta, porque a ferramenta depende do descanso do parafuso do cabeçote. Vamos supor, eu apertei com 3 kg no primeiro aperto, ou com 4 kg no primeiro aperto. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a pelo menos 5 minutos o parafuso descansando, porque ele tem elasticidade, né? E essa elasticidade é o tempo que ele precisa para poder descansar. Quando você dá um aperto de 4 kg num parafuso porque ele é muito comprido, o que vai acontecer? Ele vai começar a esticar sozinho. Ele vai chegar num tempo que ele vai parar, é onde que ele descansou. Após 5 minutos vocês dão um novo aperto, né? Vamos supor, tem um cabeçote aí que ele pede para apertar com 8 kg, um exemplo. Então até chegar aos 8 kg, e cada aperto do cabeçote que for dado no torquímetro, entende? É importante que deixe descansar o parafuso. Por quê? Porque eu acredito que algum de vocês também já passaram por essa experiência de pegar e apertar na sequência. Acaba 3 kg, depois vai para 5 kg na sequência. O que acontece? Às vezes o torquímetro ele perde, né, o aperto de estalo. A gente não vê o estalo acontecer, por mais que os parafusos sejam novos. Mas por quê? Porque o descanso do parafuso é que vai te falar, né, com exatidão o torque certo no torquímetro. Ele vai dar um estalo de imediato. Então depois que eu aprendi, né, essa artimanha, né, do aperto do parafuso, eu nunca mais tive problema com aperto de cabeçote. Por quê? O mais importante é a gente entender que o parafuso precisa descansar por ele ser comprido, entende? E fazendo esses procedimentos junto com o torquímetro, vocês vão acabar entendendo que é uma realidade, né? Que a ferramenta, o aperto, né, do parafuso faz com que ele sofre, né,
ele sofre um aperto bruto, e é onde o metal acaba sentindo, né? O material do parafuso acaba sentindo. Então o parafuso também precisa do descanso, né? Então essa é a dica que eu passo para vocês. E se inscreva no canal, dê um like aí. Se precisar tirar alguma dúvida, me chame lá nos comentários que eu estarei respondendo para vocês também, tirando a dúvida e aprendendo com vocês também. Valeu, galera!